Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor tem e sempre terá toda a liberdade nesse lugar, toda a liberdade nas nossas vidas. Só o Senhor tem direito, domínio e poder sobre nós. Senhor, nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. Fala conosco nesse momento pela Tua Palavra. Ministra ao nosso coração, ao nosso espírito, nos ensina. Senhor, nós precisamos ter discernimento do tempo presente. Nós precisamos ter discernimento de situações. Então fala conosco no nome de Jesus. Que os nossos ouvidos possam estar ungidos para receber a Tua Palavra. Assim também o nosso entendimento para entender a Tua Palavra. E nos capacita para viver a Tua Palavra, que é a verdade. No nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Boa noite, meus queridos. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você que está em casa. Tudo bem com você? Preparado para bater um papo? Então vamos combinar. Não vou pregar hoje, vamos bater um papo. Tá bom? Como se estivesse sentado na sala da sua casa. A gente vai bater um belo papo. E no final do papo você serve aquele cafezinho. Dá um abraço na sua esposa, no seu marido. Quem está aí do seu lado, se você pode abraçar essa pessoa. Se você está sozinho assim como eu, dá um abraço em você mesmo, porque você merece esse abraço. Que bom estarmos de volta aqui, né? Essa quarta-feira que parece mais feriado do que dia normal. Hoje estava tão gostoso aí andar nas ruas de São Paulo. Então eu creio que ainda muita gente está passeando ainda, né? Mas glória a Deus, nós estamos aqui. Antes de bater um papo com você, hoje nós começamos uma nova série. Esse mês aqui, a nossa meta, o nosso alvo é sobre harmonia. Vivermos em harmonia. E tem tanta coisa para falar de harmonia, querido irmão, né? Mas eu quero pensar com você daqui a pouquinho sobre harmonia dos planos de Deus. Isso que eu quero pensar com você. Vamos falar um pouquinho de geopolítica bíblica? Vamos lá? Vamos pensar um pouco o que está acontecendo no mundo hoje. O que tem a ver com Ucrânia, com Rússia, com Brasil, com tudo isso? Vamos pensar um pouquinho juntos? Tudo baseado na Bíblia? Vamos lá? Então, fatalmente, nós vamos falar um pouquinho de escatologia. Mas escatologia não é para gerar medo no coração de ninguém, nada disso. Tem gente que pensa que o anticristo vai dominar as coisas. Deus nunca deu esse direito a ele, nunca deu essa autorização a ele. Deus tem controle de todas as coisas. E Ele não dá e não divide a glória dele com ninguém. Significa que Deus nunca perdeu, jamais perderá o controle das coisas. E se você fica preocupado, como vai ser, né, os últimos tempos, e guerra, e tanta coisa vai acontecer e tal, a vida vai continuar do mesmo jeito. Sabe o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, sobre os últimos tempos? Que vai ser como no tempo de Noé. Casavam, se davam em casamento, a vida continua. É lógico, se adaptando ao novo tempo. Hoje não foi como ontem, não foi como há 10 anos atrás, e também daqui 10 anos à frente, ou 5 anos, não será como hoje. Tudo muda. Tecnologia avança, isso mexe com toda a nossa vida, então tudo vai avançando e vai mudando, vai se atualizando, tá bom? Então vamos lá, antes de começar, tem alguém conosco pela primeira vez? Se tiver, faz um tchauzinho. Tem alguém assim, não, lá atrás, ali também. Deus abençoe. Muito, muito bom ter vocês aqui. É uma alegria muito, muito grande. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Então vamos lá, querido. Espero que dê tempo de eu falar o que preciso falar hoje, senão a gente continua outro dia, né? Harmonia dos planos de Deus. Teve um irmão nosso que ele viveu faz muito tempo. Ele viveu entre a época de Adão e Noé. Ninguém sabe se foi mais perto de Adão ou se mais perto de Noé. Mas essa é a época dele. Um homem chamado Jó.
Na verdade, o primeiro livro escrito é de Jó. E esse homem, depois de tanto tempo na vida e tantas situações, ele chegou a uma conclusão. Ele diz assim: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Tem gente que pensa que com a queda de Lúcifer, a queda do homem, e tudo foi por água abaixo. Não, 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 querido. Não. Nada foi por água abaixo. Nada está fora do controle. Tudo segue. Segue o rumo. A fila anda, mas está tudo sob controle. Então eu queria ler Mateus com você, para a gente começar a pensar mais nos dias de hoje. Ali Jesus já começa a avisar, ele diz assim: olha, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, de guerras. Então isso aqui não é novo não, hein? Guerra e guerras, rumores de guerra, isso aqui não tem nada de novo. Isso aqui é uma constante, infelizmente, na vida do ser humano. Não vos assusteis, ele já avisa, não fica assustado não, porque é necessário assim acontecer, mas ainda, o que está escrito lá? Não é o fim. Então nós estamos caminhando, vendo muitas coisas, guerras e tal, mas ainda não é o fim. Vamos adiantar um pouquinho, né? Nós estamos no versículo 6, nós vamos para o 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Quem aqui já estudou um pouquinho sobre a vida do profeta Daniel, vai saber do que ele está falando. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre os eirados, não desça. Não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Pode deixar no telão. Quero pensar com você sobre isso aí. Aqui está falando sobre o final, sobre a volta de Jesus. E eu creio que aqui está falando sobre o arrebatamento. Então ele diz assim: olha, quando você perceber que a coisa está chegando, ele falou, fica onde você está, não volta para nenhum lugar, não se mexe, fica lá, porque vai ser como um relâmpago. A Bíblia fala isso, a volta de Jesus, e não é a segunda volta, hein? Aqui é o arrebatamento, ele vai ficar parado nas nuvens, ele não colocará os pés na terra, a igreja que sobe, tá? A segunda volta é depois que daí ele vai pôr o pé nessa terra novamente. E por que ai das que estiverem grávidas e das mulheres que estiverem amamentando naqueles dias? Querido, todas as mulheres que estiverem grávidas e amamentando, as que estiverem grávidas, elas passarão por um aborto natural. E as que estiverem amamentando, de repente ela está com o bebê no seio, o bebê desaparece. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E Ele diz que das crianças é o reino dos céus. Então as crianças, elas vão ser arrebatadas. A criança que ainda não chegou à idade da razão, todas elas no arrebatamento elas subirão. Guarda isso, Deus não é injusto, Deus é justo. Tá? Então isso que eu preciso ter em mente, porque tem gente que assusta, fala, mas por que as crianças, a mãe vai perder o filho e o que vai acontecer? Vai acontecer que a justiça de Deus não será injusta com as crianças. Vamos lá. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Neste tempo haverá grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu creio que na primeira fase, nos primeiros 3 anos e meio, nós estaremos aqui. Se você pensa diferente, amei, respeito a sua opinião, convivo com o pastor João Cardoso, é meu amigo, mas ele é pós-milenista. Então, mas a gente conversa, isso não altera a nossa salvação. Tá? Isso é coisa de... Então, querido irmão, eu penso que a grande tribulação começa quando a igreja foi arrebatada. Porque se você parar para pensar, você quer um mundo mais atribulado como esse que nós estamos vivendo hoje? É ou não é? Já é um mundo atribulado, irmão. Mas creio que ainda não chegou na tribulação. Nos 3 anos e meio que o profeta Daniel fala, nas 70 semanas de profeta Daniel. Então, quando a igreja for arrebatada, a igreja sai da terra, e o Espírito Santo também sai.
Eu penso que será a primeira vez, isso é um pensamento meu, tá? Em que a terra vai ficar sem uma presença divina. Porque depois que a terra sofreu o abalo de Lúcifer, o Espírito pairava sobre as águas. Então a terra sofreu, mas o Espírito estava aqui. Quando Jesus desce, o Espírito sobe, Jesus estava aqui. Quando Jesus sobe, o Espírito desce de novo. E o Espírito Santo está na terra hoje por minha causa e por tua causa, para habitar em nós. Mas a hora que nós saímos daqui, ele também sai. E aí, 3 anos e meio de grande tribulação, querido irmão, sem a presença divina aqui na terra. A Bíblia diz que por um tempo as pessoas procurarão a morte, por 5 meses, se eu não me engano. Procurarão a morte. E elas não encontrarão a morte. Porque morte não é um estado, morte é um espírito. O último espírito a ser derrotado é a morte. Tá? Então, isso aqui dá outro tempo de bate-papo. E aí começa a grande tribulação, onde o anticristo vai tentar recuperar a terra depois do desaparecimento de um número muito grande na terra. Agora, pensa a igreja sendo arrebatada. Isso vai abalar a terra. Isso daqui não é só espiritual, não. Nós somos corpóreos. O nosso corpo tem massa. Agora imagina tudo isso sendo sugado daqui. O que vai acontecer fisicamente na terra? Isso vai trazer um abalo, isso vai trazer muita coisa, terremoto, e haverá uma destruição. Você sabe hoje que as companhias aéreas, elas não deixam 2 pilotos, se forem crentes, estarem no mesmo avião? Um pode ser crente, 2 não. Né? E nem o engenheiro não pode. Por quê? Porque se acontecer o arrebatamento e toda a cabine sumir, aí, com certeza o avião vai despencar. Né? Então, isso é realidade, tá? Então, muita coisa tem que ser pensada. Né? Trem desgovernado, carro, ônibus, tal, isso aqui vai sofrer um abalo muito grande. E aí, uma das funções do anticristo, já vem o negócio bagunçado, acontece o arrebatamento, bagunça mais ainda, e a luta dele vai ser colocar a casa em ordem. Tá? Não vai conseguir. E ele diz, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá. Então, o período da grande tribulação nunca houve e nem depois haverá mais. Um tempo tão conturbado, tão atribulado, tá? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: por que serão abreviados e quem são esses que serão salvos? Na grande tribulação haverá a possibilidade? Sim, de ser salvo, sim. Mas aqui está falando muito sobre o povo judeu. Porque o povo judeu, eles ficarão na tribulação e na grande tribulação. Lembra que eles são anticristo, eles não aceitam Jesus. Deus diz, não mexa com esse povo. Romanos capítulo 11, Deus deixou claro. Esse povo é eu que criei, é meu, então deixa que eu me entendo com eles. Então nós não temos esse direito de falar mal deles. Isso é problema de Deus. Isso aqui é fora exclusivo de Deus. Eles passarão da tribulação para o milênio. Vivos. Nós seremos arrebatados, transformados e voltaremos de uma outra forma para viver o milênio aqui. Tá? Então, tem gente que fala, mas se nós vamos ser arrebatados, nós somos escolhidos. Você é escolhido, eu também, mas o judeu também. E na verdade o judeu é raiz e nós somos enxertados. Tá? Porque eles rejeitaram, a bênção nos alcançou. Tudo bem até aí? Acabou, né? Mateus ou tem mais, Ricardinho? Acabou? Então vamos lá, querido. Quero pensar com você, isso aqui é só uma abertura de como Deus tem o controle de tudo. Deus sabe tudo o que Ele está fazendo. Então não pensa que Deus não sabe, porque Deus sabe. Coloca para mim a frase, 2 sinais. Ali, olha. 2 maiores sinais, eles serão do arrebatamento. Quando essas 2 coisas acontecerem, você pode saber que o arrebatamento está perto. Quanto tempo perto? Também não sei. Isso aí também é só Deus que sabe. Eu não sei, mas estará muito próximo. Quais são os 2 sinais? Primeiro sinal é a construção do 3º templo. Quando você ouvir falar, e eu vou dizer a você,
Tem muita gente que fala, mas vai demorar para ser construído, porque lá tem como é que chama a igreja dos árabes? A mesquita. Lá tem a mesquita, aquela cúpula que você vê quando você vê a foto de Jerusalém, aquela cúpula lá é uma mesquita. Não tem nada a ver com o templo de Salomão, aquilo lá é uma mesquita, são os muçulmanos. Então tem gente que fala, mas vai ter que cair a mesquita. Não, porque os geólogos judeus, escavando, eles já encontraram onde foi construído o primeiro templo. Porque assim, olha, o primeiro templo foi o templo de Salomão, filho de Davi. Davi deixou tudo preparado, Salomão constrói o templo. Só que Salomão construiu o templo dentro da cidade de Davi. Onde é a cidade de Davi? O Monte Sião. Monte Sião fica dentro de Jerusalém, é a cidade de Davi, é um lugar onde Salomão construiu o templo e onde tem o túmulo de Davi. Eu tive o privilégio de ir lá no túmulo de Davi. Então fica dentro desse lugar. A mesquita e o segundo templo, esse templo cai 70 anos depois, né, da morte de Jesus, esse templo cai, não sobra pedra sobre pedra, como Jesus falou. E aí vem o rei Herodes e constrói o segundo templo. Só que ele não construiu na cidade de Davi, ele construiu onde são as muralhas, sabe, o muro das lamentações, é o que sobrou. E lá está a mesquita de Omar, tá? O terceiro templo será construído na cidade de Davi. Não precisa tirar aquela mesquita de lá, deixa ela lá, não é o lugar do primeiro templo. O lugar do primeiro templo é na cidade de Sião, na cidade de Davi. Então, para construir, em 6 meses, eles reconstroem, ou então constrói o terceiro templo. 6 meses. Essa última viagem que nós tivemos em Israel, então, eu ali domingo, a Regiane vai estar aqui, apresentando o projeto para Israel do ano que vem. Então, se você puder ir, né, domingo que vem, dia de ceia, ela vai mostrar qual é o nosso projeto. Estamos indo na Jordânia, conhecendo a cidade de Petra, conhecendo a cidade de Amã, que é a capital da Jordânia, que na verdade é a Filadélfia do livro de Apocalipse. É muito interessante lá. E alguns lugares, e também depois no Monte Nebo, onde Moisés avista Canaã, e então nós estaremos entrando em Jerusalém. Tá? Vamos passar 3 dias na Jordânia e 7 ou 8 em Israel. Tá bom? Então, querido irmão, quando você perceber essa reconstrução, e o segundo sinal mais forte é quando a entrada do anticristo, que Daniel também falou, quando você perceber o anticristo, o homem que vai tentar dar jeito na terra, quando ele entrar no lugar santo. Como que é o templo? O templo tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O anticristo vai até o lugar santo, ele não vai no lugar santíssimo. Mas quando ele entrar lá, aí, irmão, o negócio já foi. Aí, logo quando ele entrar lá, você vai ouvir o toque da trombeta. Quando eu ouvir o toque da trombeta, você levanta as mãos, que o anjo vai passar e já te puxa. Desculpa a brincadeira, não vai ficar moscando, hein? Senão você vai ficar aqui. Tá? Então, são os 2 sinais. A igreja gloriosa, essa coisa vem, antes a gente já vai estar conhecendo. Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho agora. Eu quero que nós vamos ler Gênesis, mas eu quero que você guarde alguns nomes. Gênesis capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim, olha, são essas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã, Jafé. Jafé é muito importante. Jafé era o filho mais velho de Noé. E os filhos de Jafé, isso aí é tudo depois do dilúvio, nasce os filhos de Jafé. Quem são eles? Gomer. Depois do Gomer, o que está ali? Magog. O Magog de Ezequiel. Gog e Magog. Tá? São nomes estranhos. Depois, Madai. Como é que fala o outro lá? Jafã. Javã. Tá. Tubal. Guarda esse nome. Guarda esse nome, Tubal. Guarda Magog, guarda Tubal. Depois de Tubal, qual que está o nome lá? Meseque. Guarda esses 3 nomes, tá? Magog, Tubal
e Meseque. E o outro, guarda esses 3 nomes, você já vai entender quem são esses 3 nomes. Coloca para mim ali o que eu coloquei lá sobre quem são esses nomes. Primeiro, Magog. Magog foi neto de Noé. Então Magog é uma pessoa aí. Foi o neto de Noé, porque ele era filho de Jafé. Ele dá origem ao povo de Magog. Ezequiel 38, já vamos chegar lá. Quem é esse povo hoje? A Rússia. Então, quando você ouvir falar de Magog, você vai saber que é a Rússia. Nomes importantes que aparecem nesse texto: Gog, Magog, Tubal e Meseque. Quem é esse Gog? Pode passar, pode colocar o outro. Não tem mais? Tem mais coisa aí, olha lá, agora sim, 3, isso. Gog é o príncipe Roz, é assim que fala, com esse nome com acento aí? Quem é esse príncipe de Roz aí? É o príncipe de Rosh. Quem é Rosh? Rússia. Então Gog, ele se torna um príncipe. Gog é o líder da Rússia hoje. Quem é o líder da Rússia hoje? Putin. Então, ele está no lugar do Gog. Espiritualmente, ele é o Gog. Sabemos que depois, porque isso aqui é tudo geopolítica de Deus, você já vai entender o que eu vou falar. Lá na frente vai ser o Putin, não sei quem vai ser. Mas não importa, quem estiver liderando, ele será conhecido como o Gog. Quem é Meseque? Meseque é aquele que dá origem aos fundadores da cidade de Moscou. Lembra dos nomes que eu falei para você, guarda? Então, ele é dele que sai os fundadores de Moscou. O tempo passou, tal, que hoje é a capital da Rússia. Tubal é quem dá origem aos moradores da Europa e da Ásia Central. Está começando a entender como vai fechando a conta? Está percebendo que nada foge do controle de Deus? Que quem é o criador da geopolítica também é Deus? Ele já preparou tudo antes. O que nós estamos vivendo hoje já está na Bíblia. E se você quer saber se eu estou certo ou não, vai para o Google, procura na Wikipédia, tem tantos, tem mais de 3.000 informações sobre isso aí. Na minha época de estudante, irmão, ou você tinha uma pilha de livros, você também passou por isso, né? Ou então você não sabia nada. Hoje não, irmão. E depois quando você olhar lá, vai conferir se é verdade, se a fonte que eles estão usando se é verdadeira ou não. Mas você vai chegar a essa conclusão. Agora vamos lá, vamos para a Bíblia. Ezequiel 38. Você quer saber? Tem mais lá, né, dos moradores, quem são os que estão envolvidos nessa guerra? Volta para mim lá, Ricardinho, por favor. Então, olha, vamos lá. Da Europa, quem é que está participando dessa guerra hoje? Ucrânia. Direto. Fica na Europa e a Rússia não quer deixar que ela faça parte da OTAN. Por quê? Porque na geopolítica bíblica, a Rússia precisa expandir de novo. A União Soviética acabou, ficou só a Rússia, mas ela vai precisar expandir. Você vai entender a hora que nós lemos Ezequiel. Ela vai precisar expandir. Ela vai precisar crescer. Então ela já está querendo, já dominou a parte de baixo lá, esqueci o nome. Crimeia, como é? A Crimeia já dominou, já pegou mais dois povos ali que está dentro da Ucrânia, e agora vai pegar a Ucrânia. O que vai dar isso? Eu também não sei, estou esperando para ver. Eu quero saber o que vai acontecer, porque eu me encanto com essas coisas aqui. Isso para mim mexe muito comigo. E se eles entrarem na OTAN, a Rússia não pode invadir sem que aconteça a Terceira Guerra Mundial. E aquieta o teu coração, porque a Terceira Guerra Mundial não é agora. A Terceira Guerra Mundial é Armagedon, não é agora. Tá? A hora que ler Ezequiel, você vai entender mais ainda. Ásia Central, Afeganistão, já brigou com a Rússia há quase 20 anos. O Afeganistão sofreu na mão dos russos. O que aconteceu com o Afeganistão e a Rússia? Desculpe o que eu vou falar. A Rússia saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Como é que um país com o poderio militar que eles têm vai brigar com o Afeganistão e não consegue ganhar? Perde a guerra. Como é que os Estados Unidos perde a guerra quando ele vai lá, esqueci, do Vietnã? Como é que perde? Se eles tinham armas e os soldados do Vietnã, daquele povo lá, eles faziam armadilha de bambu.
Você acha que Deus não controla a geopolítica? Afeganistão, hoje a China faz parte também daquela parte lá. Não é mais no centro, mas vê o mapa, você vai ver que ela está ali, ela faz parte da Europa também. Uma parte dela. E a Turquia? A Turquia já está envolvida nessa confusão toda, a Alemanha já está entrando, e Israel também. Israel vai ser no final aqui, tá? Deu para entender, gente? Tá tudo bem? Posso continuar? Tá todo mundo com uma carinha, um rostinho de quarta-feira, mascarado, tudo bem, né? Então vamos para o livro de Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 38, vamos ler o versículo de 1 a 4 só. Eu quero te aconselhar, lê o capítulo 38, 39 inteirinho na sua casa. E presta atenção no que você está lendo. Você vai descobrir o que está acontecendo hoje. Tá? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto, olha para Gog. Para quem que ele está mandando olhar? Olha para o líder hoje. Se é hoje, ele diz assim: olha lá para o Putin, volta o teu rosto para ele. Da terra de Magog, da Rússia, príncipe de Rosh, príncipe de Rosh, da Rússia, de Meseque e Tubal. Lembra dos nomes? Então você vê que vai chegar uma hora que ele vai exercer o domínio. Não é agora, mas ele vai exercer domínio sobre países da Europa e países da Ásia. Se ele não exercer domínio, ele vai fazer uma bela parceria com a China. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti. Eu não estou de acordo com o que você faz, mas você é um instrumento na minha mão. Porque Deus usa quem Ele quer. Existe uma palavra judaica chamada tzadik. O que é um tzadik? São pessoas que Deus vai usar, sendo convertido ou não convertido. Quem que estabelece reis, rainhas, quem que estabelece presidente é Deus. E todo rei, toda rainha, todo governador, todo presidente é um tzadik. Não significa que ele se é salvo, vai para o céu. Não, não. Ele é um instrumento que Deus vai usar. Certo? Então, como usou o rei Dario, como usou tanta gente, Nabucodonosor. Então, isso são pessoas, homens e mulheres que Deus vai usar. Tá? Mas o mais interessante, far-te-ei que te volvas. Eu vou fazer que você volte, que você recue. Você vai fazer o que eu quero, mas no meu tempo. Porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o teu exército. Deus diz: você pensa que você manda, você pensa que você tem o controle de tudo, mas nunca esqueça, eu pus um anzol na tua boca, no teu queixo, e a vara de pescar está na minha mão. Eu vou te levar para onde a minha geopolítica determinar. Está tudo no meu controle. Por isso, está preocupado com a guerra? Lamento, porque muita gente inocente está morrendo. Muitos homens, mulheres e crianças estão pagando um preço com a própria vida, ou então estão hoje, já pensou, do dia para a noite, você tem que largar tudo para trás, tudo que você construiu, tudo. Existem jogadores brasileiros que estão lá na Ucrânia, a Ucrânia tem time de futebol muito bom, acabou tudo agora. E ninguém sabe quando volta. Larga tudo para trás e sai correndo. Eu não quero julgar ninguém, não sou juiz de ninguém, mas eu penso que todos os governantes deveriam pensar um pouco melhor antes de tomar decisões. Porque uma decisão errada, o preço é caro e quem paga é o povo. Então, todo líder político, qualquer líder, tem que pensar muito bem antes de dar um passo, tá? E ele diz: levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Irmão, você sabe o que é um soldado hoje preparado para a guerra? Você sabe quanta coisa esse camarada leva? Você já descobriu que da Inglaterra veio um lança-míssil que destrói um tanque e ele carrega na mão? Sabe a historinha do cinturão do Batman? Hoje tem cinturão, tem colete, tem mochila, tem colete para colocar na perna. O cinturão do Batman já passou faz tempo. Faz tempo. Agora, pensa nesses soldados todos aí. Para a Rússia tomar, né, a gente fala Kiev, eles falam Kiev, mas tomar Kiev era a coisa mais simples. Por que não estão conseguindo?
O governo da Ucrânia desarmou o povo e agora chama o povo e dá arma para eles. Mas não deu preparo para a grande maioria. E manda fazer o coquetel Molotov. Então, querido irmão, vai com uma garrafa cheia de gasolina para jogar no camarada que tem uma metralhadora e tem um fuzil na mão. E tem uma granada na mão. É simples, né? Eu não estou dizendo que eu estou contra um e contra o outro. Todos eles estão errados. Tá? E todos eles estão certos e errados do mesmo jeito. Estou defendendo ninguém, não. Grande multidão com pavês e escudo. O que significa? O que é essa palavra pavê? Isso aí não é doce, não, irmão. Né? Esse pavê aí não dá para comer, já perdeu a graça, né? Esse pavê aí significa um grande escudo. Então, toda vez que você lê a palavra pavê, é um grande escudo. Tem um escudo normal, que ele vai defender, normalmente, a parte superior do soldado. E o pavê é algo... Hoje, o mundo conhece o pavê. O que é as armas que destroem mísseis? O que são essas armas? Pavês. Quando lança um míssil num país, Israel, irmão, tem cada pavê de todos os sabores, cores e gostos que você imagina. Porque o que aqueles árabes lançam de mísseis lá dentro, não entra, é um ou outro que escapa. Não sei se você já viu na internet eles destruindo os mísseis. Então isso hoje já está empunhando todos a espada. Então vocês podem ter todo tipo de armamento, ter preparo, ter tudo, mas não esqueçam, o anzolzinho está no queixo e eu tenho a varinha e eu vou guiar vocês, tá? Vocês podem se armar até o dente, mas vocês não farão nada sem a minha ordem. Então, querido irmão, isso aqui é algo que tem que aquietar o meu coração. Nós falamos tanto que nós confiamos em Deus, não falamos? A gente não fala que Deus é bom, que Deus é confiável. Então, por que preocupação? Ah, mas vai faltar agora o fertilizante, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Querido, na nossa vida sempre faltou alguma coisa. Ou você tem tudo que você quer? Ninguém tem tudo que quer. Sabe o salmista, o Salmo 23? Quando na nossa tradução diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe qual é a verdade, a verdadeira tradução? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E se Ele não me faltar, tudo que eu preciso para viver, Ele vai me dar. Entendeu? Ah, mas eu queria tanto uma Ferrari. Para que você quer uma Ferrari? Se hoje você não passa de 120, de 50, umas ruas esburacadas como da nossa cidade, você vai querer Ferrari para quê? Para ter dor de cabeça? Vamos lá, querido irmão, vamos continuar. Tudo bem até aí? Está dando para a gente pensar? Vamos para Ezequiel 38, versículo 14 em diante. Eu estou pulando, querido, porque senão não dá tempo, né? E aqui já é a segunda parte. Então essa primeira parte do que você está vendo, a Rússia atacando a Ucrânia, ameaçando, olha para mim aqui, já a gente pensa naquilo lá. A Rússia já praticamente dominando a Ucrânia toda e ameaçando, né, ameaçou, se não me engano, a Suécia e Finlândia, e ameaçando ali os países vizinhos da Ucrânia. No domingo eu estava conversando com a Angélica, que é da nossa igreja, missionária que está lá na Polônia. Então, a Polônia já está sendo mais prudente, já está correndo informação lá, já chegou para eles lá, prepara, fica com dinheiro em espécie na mão, porque a hora que apertar, vocês saem daqui. Não é só para os estrangeiros que estão lá, para todo mundo. Porque para a Rússia virar contra eles agora, dominou a Ucrânia, o próximo passo são os países que fazem fronteira ali. Já está lá dentro. Ah, mas eles são da OTAN, não são da OTAN. Irmão, você acha que o Putin está preocupado com a OTAN? Você acha que a OTAN hoje tem um grande poderio? Felizmente, querido irmão, destruíram também a OTAN. Sabe o que é a OTAN, né? Sabe ou não? Quem é que sabe? Deixa eu ver. Quem é que não sabe o que é a OTAN? Tem gente que não sabe, sabe ou você não sabe? Tem gente que não sabe que sabe. OTAN é uma organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização que juntou países depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra cria-se a ONU. A ONU faz parte da OTAN.
antes e depois da Primeira Guerra, foi a Liga das Nações. E quando entra a Segunda Guerra, eles deixam a Liga das Nações porque ela estava enfraquecida, pequena, e aí eles criam a ONU. E a OTAN faz parte da ONU, mas também já estão enfraquecidos. Então, pode até confiar, mas não confia muito não. Porque existem alguns países que assim, não, eu estou com você, depois que você vai falar tchau, se vira. Então, mas a Rússia tem que se preparar, porque essa é a primeira parte. Na geopolítica de Deus, isso aqui que está acontecendo hoje é só a primeira parte do projeto de Deus para Magog. Porque agora que nós vamos começar a ler essa outra parte, é que nós veremos a coisa que vai acontecer, qual é o plano, qual é a estratégia final de Deus para a Rússia e talvez para a humanidade, para que aconteça o arrebatamento. Antes nós tínhamos dúvidas quem era Gog, quem era Magog, quem é que iria se voltar contra Israel. Hoje já está mais claro isso, tá? Bem mais claro essa ideia da terceira guerra, que vai ser o Armagedon. Diz assim o versículo 14: portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog, o líder, assim diz o Senhor, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Hoje Israel habita seguro. E foi até cogitado Israel intermediar essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Israel habita seguro, está tranquilo, reconhecido, ninguém ousa atacar Israel, até por conta da tecnologia que eles têm de guerra, então ninguém ousa atacá-los. Você vai saber quando eles estão seguros, né? Virás, pois, do teu lugar, virás, pois, do teu lugar. Então o que ele está dizendo para a Rússia? Para o líder da Rússia: você vai sair do teu lugar, da onde você está também, dos lados do norte, e aí você pega Israel e você vai ver o mapa. Onde é que está a Rússia? Onde é que está a China? Norte de Israel. Você vai sair do teu lugar do norte, tu e muitos povos contigo. Você entendeu como a Rússia, biblicamente falando, ela vai expandir de novo? Ela vai ter que dominar um pouco daquela região lá. Então prepara para viver um tempo atribulado de guerra. Aí não vai falar, a culpa é do nosso presidente, a culpa é disso aqui. Não, a culpa é do mundo. Sabia que a gasolina está aumentando em todo lugar? Sabia que a inflação está em todo lugar, está alto? Estou defendendo ele não, irmão. Eu tenho que olhar o que está acontecendo, para não ser injusto também, né? E ele diz, grande multidão e poderoso exército. Eles já são poderosos, mas hoje tem um exército mais poderoso que é o dele, Estados Unidos. Mas eles serão poderosos, tá? E subirás contra o meu povo de Israel. Então aí você já pensa, puxa, agora está ficando mais claro quando vai acontecer a terceira guerra. Porque aí sim haverá destruição por bomba atômica e tal. Não. Porque essa terceira guerra, quando Israel estiver perdendo, quando ele falar acabou, não tem mais nada que nós possamos fazer, a Bíblia diz que Miguel, que é o príncipe, comandante do exército dos guerreiros de Deus, ele é que vem guerrear. Então ele vem, para no alto e dali, irmão, vem raio, vem tudo que você sabe que acontece. Lembra do Elias? O Elias foi um treinamento, foi um ensaio. Deus, eu preciso de um raio aqui, ó. Tem um grupo lá de 50 soldados, eu preciso de um raio lá. Tem outro grupo ali de 50, tem outro grupo ali. Até que o capitão foi lá e falou para Elias, por favor, deixa eu falar, mas não manda cair raio sobre nós não. Tenho mulher, tenho filho em casa, mas posso falar? Aí o Elias falou, pode, já estou falando de outra história, tá? Então isso aqui, querido irmão, não é novidade não. Isso já aconteceu. E ele vem, tá? E é ele, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Deixa um pouquinho isso aqui, depois você muda. Irmão, por que Deus vai fazer isso para Israel? Por que Deus vai permitir, sabe, que várias nações se voltem contra Israel? É um motivo muito simples.
eles sempre foram murmuradores, e aqui serve para mim e para você. Eles sempre foram murmuradores. Nada estava bom. Nada. Estava no Egito, era escravo, tudo bem, não tem esperança, não tem nada, não planeja nada, porque escravo não tem direito a nada, e reclama, reclama. Quando Deus manda o libertador e liberta eles com mão forte, debaixo de 10 pragas, tá? E aí você vê como é que Deus age, né? Na guerra, como é que Deus pode agir na guerra. Então a guerra química, você já sabe a origem também, né? Que contamina todo tipo de água, salgada, doce, e basta tudo vira trevas, tudo, e de repente um monte de rã. Você sabia que tem exército que tem trabalhado muito com abelhas e insetos? E solta aí, e depois ninguém sabe de onde veio, o que aconteceu com isso, com aquilo. Antes fala, não, vai contaminar só a água, o reservatório. Não, hoje não precisa disso não, irmão. Nada disso. Só pegar umas abelhas e trabalharem com elas, depois solta um enxame de abelha aí. É uma picadinha só. Tudo bem? Vocês estão... Não sei se eu estou me fazendo entender, você está... Mas com tudo isso, eu tenho que lembrar de uma coisa. O nosso Deus é fiel, justo, nos guardará e nos livrará de todo esse tipo de mal. É aí que deve estar a minha segurança. Minha segurança não está em governo tal, em presidente tal, em partido... Não, aí não tem segurança. Minha segurança está nele, que fez os céus e a terra. Tem que estar nele, tá? Por quê? Porque Israel continua rebelde ainda, irmão. Israel ainda espera o Messias. Estou falando mal deles, estou falando só a realidade. Eles esperam, eles não aceitam Jesus. Hoje eles até falam que Jesus é o profeta mais famoso que eles têm, por causa do turismo que está lá. Mas boa parte dos judeus são ateus. Tem uma moça que eu a conheci, ela esteve aqui na nossa igreja, a Raquel. Ela é uma judia messiânica, se converte sozinha. E essa última vez encontrei com ela na Marcha das Nações, conversamos bastante. Vou dar um pequeno testemunho dela. Ela se converte sozinha. E quando ela se converteu, Deus falou muito com ela. Espero tê-la de novo conosco aqui. Eu queria deixar ela contar a experiência dela no domingo, mas eu vou dar uma pincelada para você. Ela se converte sozinha. E quando ela se converte, Jesus fala para ela: você vai falar com o ministro de turismo de Israel e fala para ele que eu, Deus, mandei ele te dar uma terra. Ela falou: Deus, como eu vou falar com o ministro de turismo? Quem sou eu para falar com o ministro de turismo? Eu vou falar para ele, me dá uma terra? Para que a terra? Deus diz: eu quero que você faça um projeto para mim, que você junte cristão e judeu, e todo mês de novembro você vai fazer um louvor para mim na terra que eu te der. Vamos começar a juntar. Estou te falando o que ela falou para mim. Ela falou: Deus, isso aí não dá certo. Juntar judeu, não é judeu messiânico não, judeu, com cristão, eles nunca vão aceitar, nunca. Mas ela conseguiu chegar no ministro. Estou encurtando, depois ela vai contar como que ela conseguiu. Ela conseguiu sentar com o ministro de turismo. E ela contou, né? Eu sou messiânica, eu acredito no cristianismo, tal. E o meu Deus disse que é para o senhor me dar uma terra. Ele falou: minha querida, primeiro, eu sou ministro de turismo, não posso te dar terra. Eu cuido do turista, do turismo, de propagandas, eu não mando em terra nenhuma. Já começa por aí. Segundo, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Como é que eu vou acreditar que Deus fala com você? Se eu não acredito em Deus, desculpa, posso fazer nada por você. Foi embora. E Deus falou para ela: você vai voltar para falar com ele. Ela falou: mas ele já falou, ele é ateu, ele não acredita no Senhor. Como é que vou lá? Uma semana, toca o telefone dela. Quem era? Era ele. Volta aqui que eu preciso falar com você. E ela voltou. Quando ela sentou na mesa para com ele, ele tirou já a escritura e falou: tá, tua terra. Ele falou: mas o senhor falou que não podia? Ele falou: está aqui a tua terra. Você não pediu a terra? Está aqui, a escritura é tua. Onde é? Para quem é que já foi em Israel aqui? Deixa eu ver.
Já foi? Atrás também? Também? Ah, é. Estivemos juntos, né? Quando a gente vai no Rio Jordão, uma parte, o Rio Jordão é grande, tem vários lugares que faz batismo, mas nós sempre vamos num lugar só, que está na mão dos presbiterianos, e eles cuidam muito bem. Então tem tudo preparadinho para a gente fazer batismo lá, tem toalha, tem lugar para se trocar, tem tudo. Ele falou para ele, então, quando você for lá onde os crentes vão, quando você entrar na estrada, antes de virar à direita, que é tudo asfaltadinho, você vai virar à esquerda, onde não tem asfalto, é terra. É aquela parte ali, é a terra que o governo te deu. Ela saiu feliz aí, foi lá, quando chegou, em vez de entrar à direita, ela virou à esquerda. Quando olhou, tudo mato. Ela falou, mas Deus só me deu um monte de mato. O que eu vou fazer com esse monte de mato? Deus só vai andando, vai andando. Quando ela anda, um mato é pouco. E ela desemboca no Rio Jordão. Uma área sem vegetação, uma área grande, aberta, sem vegetação. Ela dobrou o joelho e começou a orar. E ela agradeceu muito, muito. Aí Deus falou para ela, a terra você tem. Agora volta lá e fala para ele que ele precisa construir um negócio para você. Ela falou, Deus, eu vou abusar, né? Volta lá. E ela voltou. Resumindo a história, ela hoje tem uma estrutura, e o ano que ela teve aqui foi o ano que ela conseguiu tudo, e ela falou para mim, olha, apóstolo, se você quiser ir lá em novembro, foi o primeiro ano que ela fez esse louvorzão. Se você quiser ir levar a sua equipe de louvor, não precisa levar nem violão, temos tudo lá. Nós vamos gravar um DVD para vocês. Tudo, vocês não vão pagar nada, só leva a equipe de louvor e faz parte, me ajuda nisso. Mas não deu, eu falei, não dá para levar uma equipe de louvor, né? Como? Não dá, é muito caro, então não fui. E aí depois ela me falou, entra no YouTube, a CNN vai transmitir 15 minutos. Ela conseguiu, parece que 40 pessoas, nesse primeiro louvorzão, entre judeu e cristão, porque nenhum rabino quis. Aí ela arrumou um lá que falou, não, eu vou com você. Hoje ela já faz todo mês de novembro. E a CNN, que ia transmitir 15 minutos, transmitiu tudo o louvorzão, quase 2 horas. Hoje, todo mês de novembro, a CNN transmite. Eu vou conseguir o link, me lembra se eu não esquecer, para passar para vocês, todo mês de novembro. E eu tive com ela agora lá em 2019, na Marcha para as Nações, e ela falou, olha, Deus realmente prosperou, nos abençoou muito, e nós estamos conseguindo juntar 400, 500 pessoas por ano para fazer esse trabalho. Então, querido irmão, você vê que Deus tem o controle, e como Deus é bom, eu penso que isso aqui, Deus está dando oportunidade para o povo judeu, dizer, vem, vem, sabe, Jesus é o Messias, tem um povo que reconhece isso, fica perto, fica junto com eles, e vocês não vão passar pela tribulação, quem se converter não passa, vai ser arrebatado, depois vem, quando acabar a bagunça aqui, vem, já vai viver o milênio. Então Deus é bom, né, em todo o tempo. 17, vamos lá. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos? Aqui ele já está falando quando estiver lá na frente, né, quando a Rússia estiver preparando ela e as outras nações para invadir Israel, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Deus batendo papo com o líder da Rússia. Está vendo? Vocês não deram muita bola. Vocês até tentaram acabar com o cristianismo, com todas as religiões, né? Mas eu já vinha falando antes. Eu já vinha contando a história e vocês não prestaram atenção. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Deus diz, querido irmão, quando a gente fala um negócio desse, quando você lê sobre a ira de Deus, você vai falar, puxa, mas Deus é amor. A ira dele não é uma vingança. Eu não estou defendendo Deus porque ele nem precisa de advogado de defesa, eu não sou advogado, né? Quem somos nós para defender Deus? Mas a ira de Deus é mostrar a justiça, é mostrar, olha, vocês estão observando quanto tempo eu estou falando? Quanto tempo eu estou falando e não querem dar ouvido? É que nem hoje, irmão, né? Quanto cristão, quantas igrejas, quantos programas de rádio e televisão, eu sei que, desculpe o termo, tem muita tranqueira, tem, mas isso tem em todo lugar da sociedade, tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas estão falando,
Querendo ou não, estão falando. Agora tem gente que não dá bola. Aí Deus um dia vai falar, eu avisei, eu falei. Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai para o inferno sozinho. Deus já providenciou tudo para ninguém ir para o inferno. Não precisa mandar, a pessoa vai sozinho, não ouve, não quer. Mas vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. É que nem eu, antes de me converter, para mim a palavra crente significava não pode. Crente não pode jogar bola, crente não pode dançar, crente não pode. Então, para mim, ser crente tinha uma versão de crente. Crente não pode. Mas que vida que eu vou ter? Estou morto e não sei. Irmão, se tem gente que pode, Deus não te proíbe nada, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deus não te proíbe de nada. Se tem um povo que é livre, somos nós. Em Cristo nós somos livres. E Deus não tira nada, não. E quando você acha que Deus tirou, Ele trocou. Ele trocou. Tem tanta gente sofrendo com vício, de tabaco, de cigarro, gasta dinheiro e tal, com tanta... Para que isso? É dominado por um vício. De drogas, de bebida, é dominado. E acha que é livre. Isso é liberdade? Não é. Não é. Tá? Então Israel também vai ser sacudido. Versículo 20. De tal sorte que os peixes do mar, olha como será esse tempo. Quando o negócio for abalado ali. Tá? E aqui não serão armas humanas, não. De tal sorte que os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Você já leu 2 Pedro? Que diz que os elementos se desfarão. Sabe o que é isso? Sabe quando é olhar para cima e ver as estrelas caindo? Como brasas de fogo, como meteoro? É aqui. É quando chegar esse tempo aqui. E todos da minha presença, os montes serão deitados abaixo. Significa o quê? Não tem para onde fugir, não. Não tem para onde fugir. Vai morrer todo mundo? Não. Não. E todos os muros, desabarão. Muro significa segurança, proteção. Está dentro de uma cidade murada. Está dentro da sua casa que tem parede, tem janela. Muro significa proteção. O que Deus está dizendo aqui, não haverá proteção. A única proteção é Ele. E agora ele diz assim, olha, chamarei contra Gog. Diz, até agora eu falei sobre Israel, o que vai acontecer? Agora é contra você. A espada em todos os meus montes, diz o Senhor. Então, olha, você que foi um instrumento para abalar Israel, você que dominou muitas nações, você que juntou muitos exércitos, muito poderio, ele diz, agora o teu negócio é comigo. É que nem Nabucodonosor, foi um instrumento de Deus, depois comeu grama pela raiz. Não tem poderoso diante de Deus, gente. Essa é real. Eu preciso entender uma coisa. Eu sou criatura, Ele é criador. Isso nunca vai mudar. Mesmo quando nós estivermos no céu, nós continuaremos sendo filhos e criaturas de Deus e Ele Deus. Nunca vai dividir a glória dele com ninguém. Ele é Deus. Tá? Da terra temerão diante da minha presença, os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão. O que é um precipício, irmão? Me ajuda aí. Uma linguagem mais popular. O que é uma pirambeira? A caipira já sabe o que é um precipício e uma pirambeira, né? Se olhar para baixo, você fala, meu Deus, o trem não tem fim. Né? Ele diz, olha, isso tudo, né, vai acabar. Não, vai acabar depois, não é agora. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eles vão brigar entre eles. Parece que já aconteceu isso na Bíblia, não já? Parece que Deus colocou um exército contra ele mesmo.
os soldados se mataram. Será novidade isso? Não. Não tem nada novo debaixo do céu. Tudo já aconteceu. Mas às vezes as pessoas leem e não acreditam. Mas como assim? Eles vão se matar? Vão. E você sabia que eles chegaram a se matar ao mesmo tempo, para nenhum ficar vivo? Então um põe a espada no peito do outro e assim, no 3, você empurra. Porque se eu empurrar primeiro que você não me mata. Olha a estratégia deles para se matarem. Então, querido irmão, tem mais, Ricardinho? Ou acabou? Tem mais. Contenderei com ele por meio da peste do sangue. Você acha que essa pandemia foi coisa séria? Aqui você tem noção do que será uma pandemia, da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles. Parece um filme de terror, né? Em nome de Jesus, nós vamos dormir em paz essa noite. Sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Daqui a pouco eu vou voltar aqui. Irmão, você percebeu por que tem que acontecer o arrebatamento? Porque o que vai acontecer nesse planeta será coisa terrível, terrível. Então Deus precisa tirar o seu povo daqui. E aí é uma parte que eu acredito. Deus vai nos tirar no arrebatamento, e onde nós vamos? No céu? Não, nós vamos para o paraíso. O lugar onde eu penso que estão todos os mortos que morreram, né, antes de nós. Estão lá no paraíso, estão vendo Deus. No meu conceito ainda não. Estão vendo Jesus? Sim. Mas só verão Deus depois do trono branco. Isso é outra história. A gente vai passear muito ainda. Então é preciso. E eu fico, às vezes eu penso, quando eu começo a rever essas coisas, eu fico pensando, Deus, que coisa maravilhosa, né? Nós estamos lá em cima, na grande tribulação. Eu não quero pensar e olhar aqui para baixo, com a mente que eu tenho hoje. Quando eu estiver lá em cima, eu até posso pensar, porque a minha mente vai entender a justiça de Deus. Hoje a minha mente não entende a justiça de Deus. Você fala, como assim? Ele matou, ele roubou, ele fez isso, fez aquilo, e agora ele vai ser salvo, que não é ladrão da cruz. Jesus, maneira, né? O cara foi uma praga. Matou, roubou, judiou, então agora vai para o céu. Daqui ele vai direto, que o Senhor vai estar hoje no paraíso. Eu ainda estou aqui, ele vai já hoje. Então, hoje eu não consigo entender o que é a justiça de Deus. Mas lá no céu nós vamos entender. Então lá ninguém vai entender, mas o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu marido, ninguém vai pensar assim. Porque lá tudo vai ser transformado. A nossa alma completamente restaurada, sem nenhum trauma, sem nenhum nada. Então nós vamos entender realmente quem é Deus, a justiça, o amor, a misericórdia, a mansidão. Nós vamos entender claramente. Hoje não dá. Lembra de uma coisa, irmão? A Bíblia diz que por pouco tempo nós somos feitos menores do que os anjos. Por pouco tempo. Depois não. Depois seremos maiores? Sim. Porque o único ser criado à imagem de Deus é o ser humano. Nenhum outro. Nem anjo. Nem anjo caído. Não foram criados à imagem de Deus. Tá, eu vou falar uma coisa que pode até que seja bobagem que eu vou te falar, porque eu não tenho base bíblica porque eu vou te falar. É um pensamento meu. Cabeça de mineiro comedor de queijo. Pensamento meu. Anjo. É como... Entenda a limitação da minha inteligência, hein? Anjo para mim é como um animal, ele vai agir para o instinto, para aquilo que ele está programado. Então, por isso que 1/3 cai, e 2/3 não. Porque talvez o projeto que Lúcifer montou, que foram alguns milhares de anos convencendo a tropa toda, poderia ter atingido os outros, mas não, são criaturas. E o modelo da criação deles foi diferente um do outro. Nós não. Nós temos o poder de reprodução que nem anjo nem demônio tem. Nós reproduzimos. Nós temos o poder e a capacidade do arrependimento. O demônio não tem.
Anjo não tem. Você está entendendo o que é feito a imagem e tantas outras coisas, tá? Vamos lá, vamos terminar que já está 9h23 já. Contenderei com ele por meio da pés e sangue, já li isso aí, tá embaixo. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade. E quando Deus está falando de santidade aqui, querido irmão, não é só aquela santidade de quem não peca. Porque isso pode nos levar a uma santidade religiosa. Quando ele fala de santidade aqui, ele está dizendo assim: eu sou um ser separado, não existe nenhum outro igual a mim. Esse é o santidade de Deus. Não existe nada igual. Tem a imagem, vocês são, mas igual não. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém tem o poder de criação que eu tenho. Ninguém tem o poder de amar como eu amo, de perdoar como eu perdoo. Ninguém tem. Então ele é único. Ele é único. Então isso é, quando ele diz: vindicarei a minha santidade, a minha diferença de todos, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Maneira muito difícil de chegar e falar: hoje eu conheço a Deus, né? Hoje realmente eu sei quem é Deus. Mas hoje nós temos toda a condição de conhecer a Deus sem passar por isso. De quando a coisa apertar, estamos lá em cima. E lá em cima será um tempo maravilhoso. Imagina você chegar lá em cima e participar das bodas do Cordeiro, no salão de festa dos céus. Aquela mesa, aquela que o Putin fez para conversar com o Macron, não chega nem perto. Sabe o que eu estou falando, né? Imagina uma mesa enorme, 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 o seu lugar, com o seu nome na cadeira. Ninguém vai sentar na sua cadeira, só você. E antes de entrar para a sala das bodas do Cordeiro, nós vamos participar de um grande culto, que vai durar talvez mais de um ano. Imagina com o louvor dos céus, com os anjos, e até aqueles que ficam diante de Deus, santos, santos, vão estar lá, e você vai olhar para eles. E quem vai ser o pregador da noite? Quem é o líder do louvor lá? Jesus, porque ele também já era. Quem vai ser o pregador? Jesus. Qual a pregação dele? Vai falar sobre salvação? Não, lá é todo mundo salvo. Sobre cura? Não, lá não tem doente. O que ele vai pregar? Aqui é pensamento meu de novo, hein? Ele vai me ensinar e te ensinar o que é viver eternamente, porque nós não sabemos. Ele vai nos ensinar o poder criativo de Deus, aquilo que os anjos, quando olham para Deus, santo, e quando eles abaixam para adorar, ele levanta a cabeça, já mudou a face de Deus, mudou tudo. Santo. Abaixa a cabeça, santo. O poder criativo de Deus, nunca eu vou conseguir atingir isso. Não de criar, de pensar, de imaginar como é. Nunca, nunca. Então Jesus vai nos ensinar muita coisa, muita coisa. E aí depois que a gente entra no salão de festa, eu fico imaginando, irmão, salão de festa, quem já participou de honrarias militares e, né, celebrações assim, você fica... Eu fico imaginando todo mundo no salão de culto, aquela festa que crente é bagunceiro, gosta de cantar, de dançar, aquele povo lá, tudo, mas tudo no espírito, tudo aquela bagunça santa, e de repente Jesus fala: acabou. Como assim? Acabou, espera um pouquinho, aí toca a trombeta, irmão. Aí abre uma porta enorme. E quando abre a porta, sai 2 anjos lá e toca a trombeta. Todo mundo fica olhando para ele. Aí entra outro anjo, com um pergaminho na mão. Ele olha: Santo Cleverton, apresenta a porta. Lá vai você. E quando você chega na porta, os anjos estão lá com a espada na porta. Quando eles olham para o Santo Cleverton, tira a espada e recua. Você vai passar. Aí vem outro e diz: vem comigo, e te leva, esse é o teu lugar. Isso aí vai ser para todos nós. Irmão, quem é que vai estar na cabeceira da mesa? Jesus.
E aí você olha do teu lado, quem é? Nossa, profeta Isaías. Elias. Cadê a carruagem? Está aí para nós dar uma voltinha depois da festa aqui? Daniel, cadê o leão? Está aqui. Ô, Sadraque. Como é que foi a fornalha? Sim, rapaz. Deus ligou o ar-condicionado lá dentro. Passeei. Jesus estava lá comigo. Está ali agora, mas estava lá comigo na fornalha. E você acha que eu estou brincando? Eu acredito nisso que eu estou te falando. Porque nós vamos estar juntos. Já pensou você, irmã, sentada do lado de Maria? A mãe de Jesus. Débora. Ruth. Irmão, aí vai ser um papo muito longo. E aí, eu fico pensando, eu falando com Elias, e aí ele vai olhar para mim e falar: rapaz, e como é que foi viver os últimos dias? Como é que foi ver o arrebatamento? Como é que foi depois? Como é que foi isso? E aqui, querido irmão, nós vamos estar lá em cima, e aqui embaixo, o Armagedon, o fogo descendo, e as coisas acontecendo. Mas eu não quero passar no Armagedon. Já conheço o Vale de Jezreel, mas eu não quero voltar lá nesse tempo, não. Quero voltar o ano que vem lá, mas esse tempo não. Não quero. Alguém já assistiu aqui o filme Megiddo? Já assistiram? Muito bom. Assiste, é muito bom. 9h30, vou terminar no horário. Glória a Deus. Querido, não sei se foi bom para você. Não sei. Mas se tem um tema que eu gosto muito, é falar um pouquinho sobre escatologia. Isso me encanta, gosto muito. E agora está mais fácil do que... Nossa, deixa eu ver aqui. 1983, quanto tempo já passou? Quem é bom aí, gente, de português? Quanto? 39 anos. O tempo passou, hein? 39 anos, estava lá no Palavra da Vida, 39 anos atrás. O tempo passou, né? Então naquela época era muito difícil a gente estudar, mas graças a Deus tive bons professores. E hoje é tão mais simples de estudar. E isso me encanta muito, porque hoje também está bem atualizado, coisas que nós não entendíamos. Eu ainda tenho muitos livros aí de escatologia, mas hoje não adianta você ler esse livro, já passou, né? Muitas coisas não aconteceram. Mas para terminar, querido, o importante não é saber quando Jesus volta. Isso não é importante. O importante é saber como eu estou. Isso é mais importante do que quando ele volta. Porque ele pode voltar no arrebatamento, mas para mim ele pode voltar antes. Não vou dizer para você, mas para mim ele pode voltar antes. Como eu vou estar? Será que se o arrebatamento fosse hoje, ou será que ele me chamasse hoje, estaria tranquilo para estar com ele? Sou santo? Não. Tem santo aqui? Não, não. Todos nós somos pecadores, mas todos nós temos a misericórdia, o amor e o perdão de Deus. E Ele nos dá condições de dia a dia, passo a passo, ir melhorando na nossa vida. Isso é precioso. Então, se tem alguém aqui, ou aí em casa, se tem alguém, e você quer aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? Mudar de religião? Não, não é isso. É conhecer o Rei dos Reis, é conhecer o Senhor dos Senhores. E todo rei, ele tem um reino. E o reino dele funciona por princípios, todo rei é assim. E se você quer conhecer esse rei chamado Jesus, e viver debaixo dos princípios que ele ensina, muito mais do que uma religião, do que a minha religião, do que a sua religião, muito mais. A minha religião não te salva, a sua também não, mas esse rei te salva. Porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se você que está aí em casa, se tem alguém aqui e quer realmente entregar a sua vida a Jesus, agora é a hora. Ou então, puxa, eu estava tão afastado dos caminhos do Senhor. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão
até foi da nossa igreja há muitos anos atrás. Ele falou para mim: apóstolo, hoje eu me arrependi e voltei para o Senhor. Eu falei: glória a Deus, meu querido, glória a Deus. Então, se tiver alguém aqui que você sabe, não estou bem com Deus, mas eu quero consertar hoje. Aí onde você está, aí na sua casa, se você quiser, diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo, eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelo tempo que eu me afastei do Senhor, por esse tempo que eu andei segundo os meus conceitos, segundo a minha inteligência, mas hoje eu reconheço, eu preciso voltar para o Senhor. Eu quero voltar, porque eu quero morar eternamente com o Senhor, e eu quero que o meu nome continue, ou que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida, porque na hora da chamada o meu nome precisa estar lá. A certidão de nascimento mais importante da minha vida, Senhor, é o meu nome no livro dos nascidos do céu. Eu quero que o meu nome seja encontrado lá. Me aceita como eu estou. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que fez essa oração de uma maneira ou de outra? Se tiver, só faz um tchauzinho. Não vou pedir para ninguém vir na frente, não. Tem alguém? Aí em casa, se alguém orou, mande uma mensagem para nós. Como igreja, queremos estar junto com você. Somos irmãos e queremos nos ajudar mutuamente. Pode contar conosco como igreja. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, por poder abrir a Tua palavra, meditar nela, aprender com ela, porque da Tua palavra sai a vida. Da Tua palavra sai a sabedoria que pode nos conduzir, nos ensinar e nos tornar melhores. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom sono, mas um sono bem abençoado mesmo. Tá? E guarda isso no coração. Não se preocupe com guerras, com rumores de guerra. Não se preocupe com nada disso. Se preocupe em estar debaixo das asas do Onipotente. Só isso. Amém.